estamos preparados para um novo encontro com nossos queridos telespectadores do Grisa TV, um olhar pangrisiano. Esse nosso encontro de hoje tem como tema central fobias e o sistema Grisa. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o que vocês fazem? Como é que é a terapia de vocês? O que vocês ajudam? Então hoje eu vou dizer que nós somos os grandes especialistas, não só eu, como todos os meus discípulos, que hoje já temos 600 parapsicólogos clínicos formados no Brasil, pelo IPAP, em suas várias unidades, e como já dissemos aqui, temos unidades hoje, a sede mãe e aqui em Florianópolis, a unidade mãe. Temos em Curitiba, e no Paraná temos a segunda que criamos esse ano, lá em Londrina. Temos a primeira sede criada fora, a primeira unidade criada fora de Florianópolis, que é em Volta Redonda, estado do Rio, que já formou várias turmas, e agora estamos também, desde 2004, nós estamos no Espírito Santo. Agora estamos em Vitória, no Espírito Santo. E desde 2005 nós estamos em Minas Gerais. Agora em Minas Gerais estamos em Belo Horizonte. Todos esses locais nós formamos pessoas que fazem terapia parapsicológica e que tem o título de parapsicólogo clínico avalizado pelo Ministério do Trabalho. Então, nós temos hoje o tema central, que é fenomenologia paranormal, porque a partilha sempre começa lá, com o tema primeiro das suas pesquisas, os fenômenos paranormais. Então nós vamos perceber que muitas vezes fenômenos que eram considerados de manifestação da paranormalidade, na verdade não eram propriamente isso. Embora sempre há uma associação. Por quê? A paranormalidade, uma das formas mais fortes para se desenvolver, é pelo sofrimento. Então, quem tem medos, quem sofre de fobias, quem sofre de depressão, quem sofre de síndrome do pânico, vai desenvolver obrigatoriamente a sua paranormalidade. Então, nós vamos perceber inicialmente que pessoas que sofriam de fobias também eram paranormais. Também tinham um potencial mental importante desenvolvido dentro delas, embora canalizado mais para o medo, mais para o freio de mão puxado e outras questões que bloqueavam, em parte, a vida da pessoa. Então, no estudo dos fenômenos paranormais, nós percebemos essa relação direta entre muitos sintomas da fobia que eram percebidos como manifestações de paranormalidade. Até pessoas que viam rostos no escuro, pessoas que viam vultos, que tinham a sensação de ter alguém atrás dele, seguindo ele, e assim por diante, que eram considerados como se fossem, no espiritismo se chama isso às vezes de obsessores. Nós vamos descobrir que isso era resultante de medos que tinham origem desde a vida intrauterina, ou no processo de nascimento, ou ao longo da vida, mas especialmente não há uma fobia de intensidade forte, que causa muitos arrepios, se não tiver ocorrido um fato assustador no período de gestação ou no processo de nascimento. Então, na evolução dos estudos da fenomenologia paranormal, fomos perceber, como já dissemos mais de uma vez, que os fenômenos paranormais não têm origem no mundo sobrenatural e espiritual, ou como se fosse o mundo do além, buscando se intrometer em nossa vida sem ser convidado. E sim que tem origem no ser humano, e no ser humano especificamente na mente humana. E a partir daí, então fomos buscar entender como é que isso ocorria. Então lá em 1982, quando eu me dei conta, segundo explicações que eu havia lido em mais de um livro,
que o cérebro humano, como o subconsciente, funcionam segundo os padrões de um computador. Aí eu percebi que em alguns momentos era mais que um computador comum. Não só você podia puxar a informação na tela do computador, mas que o nosso subconsciente, ele funcionava como robô invisível. Então nós vamos constatar que a mente humana tem duas funções bem distintas: o consciente, a função racional, e o subconsciente, a função mecânica, automática e autônoma. Autônoma porque funciona independente do palpite do consciente, do que você pensa, do que você quer, do que você diz ser fruto da sua vontade. Quantas pessoas já disseram e você já ouviu as pessoas dizerem, e você mesmo já disse: desculpa, fiz sem querer. Porque nessa hora, fez sem querer mesmo. Porque quem produz a reação automática seja nas suas emoções, seja no seu comportamento emocional, seja no seu comportamento, aliás, seja nas suas reações emocionais ou comportamentais, vem do subconsciente. Então nós vamos perceber que, estudando a origem das fobias, vamos constatar que muitas delas tinham origem principal, primeira, lá na vida intrauterina, no processo de nascimento. Então eu lembro agora de uma pessoa que eu atendi, que tinha pavor do escuro. Ela jamais conseguia dormir sem ter uma luz acesa, que o ambiente dela não podia ficar totalmente escuro. E é engraçado, porque se ela estava dormindo de luz acesa e alguém ia lá e desligava o interruptor para gastar menos energia, ela acordava. Sim, mas como é? Está dormindo de olhos fechados, como é que ela percebe que a luz foi apagada? Porque existem duas mensagens. Uma do próprio cérebro, que estava... O cérebro não dorme, o subconsciente não dorme. E aí quando desliga, dá uma sensação diferente que é acionada imediatamente para o cérebro, e o cérebro leva o susto porque apagaram a luz. Então, outra forma é que por telepatia, isso é assunto específico da parapsicologia, da percepção extrasensorial em geral, não só como telepatia, mas como pré-cognição, porque quando a pessoa pensa em desligar a luz, a pessoa que está dormindo já captou telepaticamente, mas também pressentiu que a luz podia ser apagada. Pressentiu não é bem a palavra exata, mas teria tido uma pré-cognição, uma pré-munição, como se fala na linguagem espiritualista, de que a luz ia ser apagada. Então ele já não está mais dormindo tranquilamente, porque a informação já chegou à sua mente e ao seu cérebro. Mas, especialmente, a comunicação telepática. Então, o caso que eu atendi era uma senhora que tinha pavor do escuro. Analisando a história da sua vida, porque no IPAP nós analisamos, os nossos profissionais da parapsicologia do Sistema Grisa, nós analisamos vários tipos de programações, desde as programações herdadas dos nossos antepassados, mais remotos e mais recentes, desde as programações que a mãe traz quando começa a gerar um filho em seu útero, que todas as informações são passadas para o arquivo mental da criança que vai ser gerada por ela, mas especialmente os fatos mais significativos ocorridos na gestação daquele filho. Porque durante a gestação, como nós já explicamos aqui, no período de gestação, gestante e embrião, ou feto, o filho que está no útero da mãe, é um ser só com a mãe, com a gestante.
Então, o que acontece com a gestante, ele vivencia. Então, veja o que ocorreu. Quando fui analisar a história, os dados que a gente podia obter, seja da sua gestação, seja do seu nascimento, qual que foi uma informação importantíssima que ela me trouxe? Disse, a mãe dela informou, que quando ela estava para ser submetida, a mãe estava para ser submetida a uma cesárea, porque não deu para sair pela porta e iam tirar pelo telhado. A luz apaga. Imagina o rebuliço que acontece numa hora dessa. Especialmente a mãe que está sendo submetida a uma cesárea, é que ela permanece desperta. Apenas a parte inferior do corpo fica paralisada pela raquiana, pela anestesia adequada para tal caso. Ela leva um susto. A mãe? E agora? Mas aí também existe o comentário das pessoas por perto, apagou a luz, e daí? Manda lá, acionar lá, pá. Enfim, mas a luz não demorou a voltar. Mas o impacto de que o escuro pode matar, de que o escuro pode produzir graves prejuízos, de que o escuro é perigoso, e tudo isso vem medos. Então, já ficou dentro dela, no dia do parto, o perigo do escuro. O escuro como elemento perigoso, assustador, perturbador, prejudicial. Fica tudo isso no subconsciente da pessoa. Aí quando eu expliquei para ela que foi normal, especialmente sua mãe, e você com a mãe, que era um ser só com a mãe, vocês terem se apavorado. Foi normal as pessoas que estavam aí relacionadas com o processo do seu nascimento, preparadas para fazer a cesárea, médico e enfermeira e companhia, terem se ficado apreensivos, preocupados. Mas uma só é a verdade. O medo maior que você vivenciou foi daquilo que você imaginou que poderia estar acontecendo, que poderia vir a acontecer, e depois que passou, que poderia ter acontecido. E muitas vezes a pessoa sonha com isso. Que como se pudesse ter morrido no parto. Vá que o médico já estivesse pronto, fazendo o corte na barriga da mãe para retirar o bebê. E a luz apaga. Vai que o médico, distraidamente, até assustado, porque o impacto acontece para todo mundo, uns mais, outros menos, mas acontece, que o médico pudesse ter cortado com o bisturi o bebê que ele estava querendo extrair do útero da mãe. É possível. Mas tudo isso era produto da imaginação, seja da mãe, seja do bebê, que ele imaginava junto com a mãe, seja das pessoas em volta, seja dos comentários que são feitos depois. O que poderia ter acontecido? Podia ter saído da mesa do parto para o cemitério. E assim por diante. Então eu mostrei para essa pessoa que ela tinha todo motivo para ter sentido medo naquela hora. Mas que de fato nada de grave aconteceu. Ninguém morreu, ninguém ficou aleijado, ninguém ficou maluco. Depois que a luz volta e o parto é concluído, tudo volta ao normal e nada de grave aconteceu. Uma só é a verdade. Que a proteção foi maior que qualquer perigo. E tanto é verdade que você está aqui à minha frente conversando sobre Elson. Então, essa percepção da diferença entre o imaginário e o real, entre a fantasia criada pelo medo e a percepção do que de fato aconteceu, que foi um nascimento normal. Que não houve, o nascimento não foi um fracasso, foi sucesso. O nascimento não foi derrota com morte de gente, foi vitória. Que
o resultado não foi a morte, o resultado foi a vida. E mais, que não houve choradeira de velório. Houve sim festa no arraial do coração da mãe de todas as pessoas que aplaudiram a sua chegada. Mas você nasceu viva, normal, perfeita e sadia, e projeto de longa vida, porque a mãe não queria ver você, e nem ela mesma, viajar no caixão para ir morar lá na grutinha fria do cemitério. Então, quando você nasce, a mãe olha você que tem um corpo perfeito e depois vai acompanhando a sua evolução infantil com todos os resultados. Tudo foi sucesso e alegria para a mãe. Então o escuro assustou. Mas as pessoas tiveram competência para lidar com o escuro. E você também pode ter competência para lidar no escuro. E que aquele escuro, apesar do susto, não causou nenhum prejuízo a você. Então, essa é uma técnica, uma forma que nós usamos para ajudar a pessoa a libertar-se de fobias. Eu estou explicando a fobia do escuro. Mas daí com criança, ou mesmo com a pessoa, eu começo a dar uma outra sequência de argumentos. Que, na prática, no escuro existem as mesmas coisas que existem no claro. Se nós apagássemos agora a luz, aqui onde estou eu, primeiro que eu pararia de ser filmado, pararia da câmera da TV que está me filmando, pararia de funcionar sem a energia elétrica. Então, mas aqui nós que estamos aqui, a gente se sentiria no escuro. Mas a câmara seria menos, apenas faltaria energia elétrica. O Pedro, que grava o meu programa, seria o mesmo, não teria perdido nem uma orelha, nem um nariz, e nem outra parte do corpo, seria a mesma pessoa. E se eu fosse tocar nele, ia sentir que ele também não tinha emagrecido, nem engordado mais do que é. Que tudo. Mas que essa mesa está aqui, e que se eu pudesse as mãos espalmadas sobre ela, ia sentir o gelinho fresquinho do vidro, e que essa mesa continuaria com as suas pernas, continuaria com o seu tamanho, tudo igual. A cadeira em que eu estou sentado seria a mesma. No escuro, tudo continua igual. Apenas que no escuro precisamos ter certos cuidados. Especialmente se a gente for se locomover, caminhar, passar de um lugar para outro. No escuro tem que ter certos cuidados. Eu já estou acostumado a andar no escuro. Então, para mim, é simples. Às vezes as pessoas dizem, cuidado, professor. Eu digo, não, aqui estou em casa, aqui é o meu território. Aqui eu sei onde eu estou. Embora você perceba que eu não enxergo. Mas eu sei onde estou. Então, deixe-me caminhar livremente. Eu não preciso de socorro. Não preciso de auxílio. Se eu precisar de auxílio, eu peço. Eu tenho boca para isso. Mas, então, no escuro, existem as mesmas coisas que no claro. Imagine se eu continuasse a ter medo do escuro como eu tinha na minha infância. Minha infância eu tinha pavor do escuro. Porque me diziam que no escuro poderia aparecer o diabo. E eu tinha muito medo do diabo. Porque eu era malandro, então eu achava que fazia muitos pecados, porque às vezes desobedecia a mãe, porque às vezes eu era sapeca, fazia artes e assim por diante. Então parecia que o diabo, às vezes parecia até que me inspirava para eu fazer as malandragens, para eu ter coragem para aprontar mais uma, né? Então eu tinha pavor do escuro. Mas, veja, por ironia do destino, como a gente diz, hoje as pessoas pensam que eu vivo no escuro. Só que não é verdade. Porque nenhum cego está no escuro. Eu aprendi isso com uma cega, uma vez que ela veio fazer entrevista comigo, para eu fazer uma orientação parapsicológica com ela, e daí ela disse, não, o cego não fica no escuro. Sempre tem a sensação de uma luz presente. E digo, eu também.
tive, hoje já busquei me libertar dessa luz do cego, porque eu quero voltar a ver. E eu acho que esse é um processo para a gente chegar em voltar a enxergar com os olhos, não apenas com o coração, não apenas com a inteligência, não apenas com a imaginação. E até às vezes as pessoas, quando eu vou descer uma escada, precisam dizer, cuidado do degrau. Eu digo, calma, rapaz. Você só enxerga com os olhos, eu enxergo com os pés também. Porque pelo tato eu logo percebo se eu estou no começo de um degrau, por exemplo. Eu vou entrar numa escada. Então, e mais ainda que normalmente a escada que eu vou descer eu conheço. Eu já sei onde ela fica, mais ou menos. Então tudo isso permite que a gente perceba que no escuro existem as mesmas coisas que no claro. A escada que eu desço no meu escuro é a mesma que você desce enxergando. E às vezes eu posso descer a escada até com mais segurança do que você, desde que ninguém tenha quebrado um degrau da escada. Porque se houver um obstáculo que não está programado na minha mente, eu posso aí sim me atrapalhar. Por isso que tem que ter certos cuidados quando a gente anda no escuro. Então assim podemos dizer que outras tantas fobias, especialmente a maioria das pessoas que sofrem de síndrome do pânico, sofreram um susto apavorante semelhante a esse que essa mulher havia vivenciado quando estava pronta para nascer e aguardando a cesárea. Mas temos que perceber o quê? Que por maiores que tenham sido os sustos do passado, já passaram. Por maior que tenha sido o perigo, ele não foi tão grande para matar você. Então, fica tranquilo. Por isso, sempre é importante também lembrar que devemos aprender. Então, eu vou repetir um pensamento aqui, especialmente para quem está me vendo pela primeira vez, ou está tomando contato com o nosso instituto, o IPAP, o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, pela primeira vez, ou poucas vezes. Vou te dar um pensamento para você repetir, para você sentir bem, diante de qualquer situação difícil. Repetir assim: sou inteligente e sou capaz, tenho coragem e tranquilidade, e sempre me sinto maravilhosamente bem, diante de todas as situações. Também agora que a luz apagou, quando ocorrer isso. Também agora, iniciando a gravação de mais um programa. Ou indo ao final do programa. Sempre me sinto maravilhosamente bem, diante de todas as situações. Mas sou inteligente e sou capaz. Aprendo facilmente tudo o que eu preciso, desejo ou quero aprender, para o meu bem e o bem de todos os seres vivos do planeta, especialmente dos meus parceiros mais próximos, chamados seres humanos, das pessoas mais ligadas a mim, meus familiares, meus colegas de trabalho, de atividades profissionais, meus alunos, meus professores, todo o contexto escolar, meus colegas de viagem que vão para a rua, que estão andando com o seu carro na rua comigo. Lembrar sempre que desejar a felicidade de todos aqueles que andam bem, que vivem no trânsito da sua cidade, ou do seu estado, do seu país, ou desse planeta, você está preparando-se para você fazer uma boa viagem. Então temos que perceber que quanto mais nós desejamos o bem para todos, nós também sempre recebemos o retorno, a contribuição, o benefício, o resultado positivo, o resultado construtivo e benéfico. Então, é importante a gente dar-se conta de tudo isso. Então, mais um pensamento importante para a gente aprender a mandar as fobias embora e não voltarem mais,
Ou, se ameaçar voltar, você saber se posicionar, respirar fundo, relaxar e pensar melhor. E perceber que diante de qualquer perigo, a melhor atitude é ter cuidado. Eu digo, ter cuidado é próprio dos inteligentes. Ter medo é próprio dos bobos. Então, ter cuidado sempre. E essa diferença, gente, quando eu comecei a tratar de fobias com as pessoas, fazer essa distinção que lá naquela ocasião foi normal você sentir medo. Mas agora também é normal você perceber que esse medo não produziu grandes prejuízos. Mas que você é inteligente. E como pessoa inteligente sabe que precisa ter cuidado. Mas cuidado não é medo. Então, basta ter cuidado. Não precisa ter medo. Ah, cuidado. Porque as pessoas acham que tudo é medo. Eu digo, pessoa alguma precisa ter medo. E nós não precisamos ter medo de coisa alguma. Nós precisamos ter cuidado com muitas situações e muitos momentos. Mas medo, ninguém merece, como se diz popularmente. Medo ninguém precisa sentir. Em nenhuma circunstância. Mas a criança tem que ter medo. Não, a criança tem que cuidar dela, porque ela ainda não tem noção do perigo. Mas não precisa assustá-la. Chega lá e mostra, ó, aqui, ó, cuidado, porque se você for dar mais um passo ou dois adiante, você vai cair no vazio, e cair no vazio você vai lá embaixo, ó, e pode bater a cabeça e morrer, pode se machucar. Então tem que ter cuidado. Então aqui, quando a mãe diz, não trepa no muro, muito menos o muro da sacada, porque você pode sacar lá embaixo e aí espedaçar-se, e daí tarde piaste, diz o caipira. Então, ter cuidado, presta atenção, que agora você está diante do limite do seu espaço. Saber respeitar o seu espaço, mas também saber respeitar o espaço do outro, e assim por diante. Então, vamos concluir o nosso momento de hoje, nosso encontro de hoje, com uma formulação importante para quem sofria de medos ou de fobias até aqui. Sou inteligente e sou capaz. Tenho coragem e tranquilidade. E sempre me sinto maravilhosamente bem diante de todas as situações. E daí você pode sempre especificar cada situação em que você se sente inseguro ou tem medo. Como agora eu digo, me sinto feliz em saber que vocês acompanharam o meu programa e posso terminar esse programa bem contente, sabendo que vocês vão ter interesse de assistir o próximo também. Muito obrigado. Próxima quinta-feira, 21 horas, TV Floripa, Canal 4, e também você pode ver o nosso programa no nosso portal www.sistemagrisa.com.br. Muito obrigado e até logo mais.